Alô, maltinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos esclarecer uma pergunta que tem nos feito imensas vezes: se é possível morar na Suíça sem saber falar o alemão. Nós vamos te dizer quais são as vantagens de chegar ao país já a dominar a língua alemã, ou então as dificuldades e os perrengues que podem apanhar caso não sabem falar nada de alemão. Então, se tens interesse em saber sobre esse conteúdo, fica aqui no vídeo que hoje nós vamos esclarecer tudo. A Suíça tem 4 idiomas oficiais: o alemão, o francês, o italiano e o reto-romanche. O alemão é a língua mais falada aqui na Suíça por aproximadamente 60 a 65% da população. O francês é a segunda língua mais falada por aproximadamente 20 a 30%. Também temos o italiano, que é falado apenas em um cantão, o Ticino, que é aproximadamente de 8 a 10%, e o reto-romanche é uma língua quase extinta, que é falada por aproximadamente 1% da população. Além dessas 4 línguas oficiais, a Suíça tem mais 2 línguas que estão presentes muito no dia a dia, que é o inglês, em grandes centros como Zurique, como Genebra, como Lucerna ou grandes cidades, e também tem o português, que é muito falado pela quantidade de brasileiros e de portugueses que imigram para cá, especialmente em Zermatt ou em cidades onde a hotelaria é muito forte. O Marlon falou-vos das 4 línguas oficiais aqui da Suíça. Eu vou focar mais no alemão porque nós estamos no cantão em que se fala esta língua. Na procura de trabalho vai ser difícil encontrar vagas que não exigem o alemão, eu já vos estou a avisar. Algumas exigem apenas o básico, mas outras dizem que é necessário mesmo o avançado, algumas até que seja a língua materna, mas isso vai depender da vaga que procurarem. Por exemplo, housekeeping ou dishwasher é uma coisa que não é necessariamente obrigatório falar, então basta saberem o básico do básico para se comunicarem, mas por norma o inglês será o suficiente, ou até mesmo português, porque aqui há muitos portugueses a trabalhar e vocês vão comunicar com pessoas de várias nacionalidades. Depois, se quiserem um trabalho um bocadinho melhor, aí já convém saberem o alemão. Por exemplo, eu fui para uma fábrica em que eu disse que falava mais ou menos o inglês, aceitaram que eu fizesse um dia de teste, mas a realidade é que quando cheguei lá ninguém falava bem o inglês, eu não me consegui comunicar, senti-me desesperadamente perdida. Consegui fazer o dia de teste tranquilamente, mas a verdade é que eu não fiquei com a vaga porque não sabia falar a língua. E era uma vaga até relativamente simples e o salário não era nada extraordinário. Obviamente que se souberem falar o alemão vão conseguir empregos melhores e também salários melhores, mas sim é possível trabalhar sem saber falar o alemão, basta que falem o inglês ou até mesmo o português. Se a vossa busca de trabalho for mais nas áreas centrais e turísticas, é muito normal que possam trabalhar só com o inglês, já que é uma língua bastante importante e a maioria fala. Mas se forem para aquelas aldeias mais do interior, em que não é tão turístico, aí já vai ser mais complicado. Por exemplo, também se forem para garçonete, tipo atendente de mesa, que é uma profissão muito pedida aqui, vai depender para onde vocês vão, mas eu recomendo que saibam falar bem o alemão, porque imaginem só alguém estar-vos a fazer um pedido ou a reclamar alguma coisa da comida e vocês não perceberem nada do que estão a dizer, é bastante complicado. Por exemplo, o Marlon chegou a ir a uma entrevista para um hotel e não era bem no centro de Zurique, era ali nas redondezas, mas o que lhe disseram é que o inglês seria mesmo o suficiente, até porque a maior parte da equipa falava inglês e a maior parte dos clientes do hotel também falavam inglês, mas claro, era importante que ele estudasse o alemão e começasse a aprender. Por isso é como eu vos digo, vai depender qual é a vaga e qual é a zona onde vocês querem trabalhar. Por exemplo, se a vossa opção passar por Zermatt, lá a maioria fala português, porque tem mesmo imensos portugueses, então eu acredito que não seja obrigatório falarem o alemão, talvez o português seja o suficiente, mas claro, se houver uma língua extra é sempre melhor do que ter apenas o português. No dia a dia precisamos de utilizar um bocadinho do alemão. Por exemplo, o supermercado é uma coisa super fazível mesmo sem o alemão, convém sempre saber o básico, dizer bom dia, agradecer, saber dizer sim ou não, mas eu confesso que em algumas situações no supermercado eu preciso utilizar o tradutor
porque nem sempre as coisas estão posicionadas perto da etiqueta e às vezes não sabemos bem se aquele preço corresponde a outro, se bem que se tiverem muito dinheiro e quiserem gastar à vontade não precisam se preocupar em saber o que é que corresponde, mas às vezes convém sempre ver. E outra questão é na caixa, normalmente aqui eles perguntam sempre se queremos o talão ou não, portanto convém perceber que elas estão a dizer isso. E depois é assim, se vocês pagarem com cartão é muito fácil, é só encostar o telemóvel, dizer card e elas percebem, encostam o telemóvel e encostam o cartão e às vezes nem precisam dizer nada, basta pegar no cartão que elas entendem como é que vão pagar, não precisam de se preocupar com isso. Mas como no Lidl é sempre aquela correria toda, porque vocês sabem, qualquer Lidl do mundo fora, eles são sempre a correr, então normalmente é sempre tudo muito ágil, é só bom dia, tchau e está tudo bem, mas eu lembro-me agora de uma situação em que nós pagámos em dinheiro e a senhora perguntou-me se nós tínhamos o trocado dos cêntimos e eu não consegui... Que aqui se chama rapas. Sim, aqui é rapas e eu não consegui perceber de primeira, o Marlon é que me teve a ajudar, nós conseguimos conciliar o rapas com o número que era, porque nós já sabemos os números em alemão, e aí eu olhei para o ecrã, consegui perceber que ela me estava a perguntar se eu tinha dinheiro trocado e consegui dar. Obviamente que os atendentes também conseguem perceber que vocês não são fluentes e também facilitam um bocadinho e fazem um bocadinho de língua gestual, portanto eu diria que o supermercado é uma coisa que se faz bem sem ter o domínio da língua alemã. Há outras situações no dia a dia que nós precisamos nos comunicar. Por exemplo, quando nós chegamos e temos que tratar mais da parte burocrática dos papéis e tudo mais, temos que ir à Gemeinde, que é como se fosse a junta de freguesia daqui. Inclusive, nós já mostramos aqui no canal onde fica a nossa e como é. Pronto. Quando nós vamos lá, temos que nos comunicar. E nesse momento, podemos nos ver um bocadinho em apuros se caso a gente não saiba falar o alemão. Mas calma, que, por exemplo, quando foi o nosso caso, nós fomos lá e tinha um senhor muito simpático, inclusive tinha ali na volta dos 20 ou 30 anos, que sabia se comunicar muito bem em inglês. Inclusive, apesar de nós termos uma boa base já do alemão, nós nos sentimos mais confortáveis em nos comunicarmos em inglês porque estávamos a tratar de coisas sérias. Era suposto que todos os órgãos públicos aqui da Suíça tivessem alguém que soubesse falar bem o inglês, já que a Suíça recebe muita imigração, mas a realidade não é essa. Nós já tivemos uma experiência num órgão público em que tinha uma pessoa que falava inglês, mas mostraram-nos um documento, não foi? Sim, nós fomos aqui ao órgão tratar de algumas questões burocráticas que nós precisávamos de tratar e a questão foi, só tinha uma senhora que falava o inglês e quando a chamaram, ela já veio à nossa beira com um papel e apontou. Acreditem, no papel tinha escrito: o inglês não é uma língua oficial da Suíça. E depois ela já falou, depois que eu li lá isso, ela já disse que naquele dia podia se comunicar e que ia falar conosco e que ia tratar. Mas que em outras situações que nós precisássemos de ir lá de novo, era para que eu levasse um intérprete caso eu não soubesse falar o alemão. Ou seja, isso já mostra que o inglês é possível tratar e se comunicar em muitas situações aqui na Suíça, mas atenção, a Suíça tem 4 idiomas oficiais e o inglês não é um deles. Inclusive, nessa situação, a senhora fez-nos questão de mostrar isto. Ou seja, é muito importante já ter alguma base do idioma, do alemão. Sim, e se não tiverem ainda as bases suficientes ou se não se sentirem confortáveis em ir tratar de assuntos burocráticos sem conseguir ainda interpretar tudo a 100%, convém terem sempre alguém, algum amigo, algum familiar ou colega próximo que entenda bem o alemão e o português e que possa ir convosco para traduzir. Então, Maltinha, depois de tudo que nós falamos hoje aqui no vídeo, eu queria deixar uma dica de coração para realmente ajudar quem está a pensar em vir aqui para a Suíça, que é: estudem a língua do cantão de onde vocês estão a pensar em ir. Ou seja, se vierem aqui para a parte da Suíça alemã, estudem o alemão. Eu e a Daniela, nós estudamos o alemão antes de vir para cá, para nos dar uma pequena base do que a gente teria que enfrentar quando cá chegasse, e nos foi útil. A gente ainda tem que estudar mais, temos que aprimorar, mas já foi muito útil. E é uma coisa que eu queria recomendar para quem está a pensar em vir para cá, porque vai vos ajudar com relação à procura de trabalho, vai vos ajudar com relação, inclusive, a conseguir melhores ordenados, e inclusive vai vos livrar de alguns perrengues do dia a dia, que inclusive não é só chato, inclusive dá um bocadinho mais de
aquela questão de insegurança. A Daniela, inclusive, agora vai vos dizer algumas expressões que é muito importante saber falar quando cá chegam. Uma dica importante é que não podem aprender só o alemão puro. Vocês têm que tentar aprender um alemão com um bocadinho já do dialeto suíço. E como vocês sabem, ou se não sabem, ficam agora a saber, a Suíça tem os dialetos por zonas. É quase como no Brasil, que existem expressões consoante as zonas, aqui é igual. O que nós recomendamos é que quando procurarem um curso de alemão, procurem algum que tenha um módulo ou que tenha algumas aulas em que insira também um bocadinho do alemão suíço. Agora eu quero vos dizer algumas frases ou palavras que eu acho fundamental saberem, mesmo ao aterrar aqui na Suíça, ao chegar cá vocês já têm que saber estas palavrinhas ou expressões. Então a primeira delas, que é muito utilizada aqui, é o grüezi. Não interessa como é que pronunciam, as pessoas vão nos entender, porque a maneira correta até seria diferente, mas eles dizem grüezi ou grüezi, que é tipo o olá, ou serve para bom dia, boa tarde, boa noite, tipo, é só dizer que chegaram. Também é muito comum o hallo, é daí que até vem o nome do nosso canal. E Alô, maltinha. Hallo, maltinha. É assim, o hallo é tipo mais informal, o grüezi é assim mais comum, tipo, mesmo na Gemeinde, como o Marlon falou, é uma coisa assim mais formal, mas que fica bem em qualquer lugar. E é uma palavra até relativamente simples. Agora que já sabem dizer olá, também convém saber dizer o tchau. O tschüss é muito usado aqui, ou tchau, também entendem, mas geralmente o tschüss aqui na parte alemã é o mais utilizado. Depois também convém saberem dizer obrigado, que é muito simples. Danke, e aí já é um bocadinho parecido até com o inglês. Essas três palavrinhas são a chave. Agora vamos àquelas duas expressões que eu acho mesmo essenciais. A primeira é dizerem que não sabem falar alemão. Ich spreche nicht Deutsch, que é eu não falo alemão. Ich spreche nicht Deutsch. E depois, para pedirem a alguém, para perguntarem a alguém se fala inglês, porque escusam de perguntar se fala português, ok, se falar vocês vão entender, mas para perguntar se sabe falar inglês é Sprechen Sie English? Ou seja, são duas expressões básicas que vos vão ajudar a introduzir o inglês, porque algumas pessoas podem achar ofensivo vocês chegarem a algum lugar e começarem logo a falar em inglês ou outra língua qualquer. Então fica bem sempre perguntar se falam o inglês, Sprechen Sie English? Ou quando alguém começa a falar para vocês e vocês não estão a entender nada, para não entrarem em desespero, vocês podem dizer Entschuldigung, que é desculpa, ou podem dizer sorry, que eles aqui também utilizam muito o sorry, podem dizer sorry, ich spreche nicht Deutsch, e a pessoa já vai saber que vocês não falam alemão, e se elas souberem falar o inglês, já vão abordar-vos em inglês. Essas são as nossas dicas e recomendações para hoje. A gente realmente espera que a gente possa vos ajudar com tudo que nós dissemos aqui no vídeo. Um pequeno comentário que é: eles entendem o alemão. Caso vocês não tenham nenhum módulo do alemão suíço, eles aqui na escola, eles aprendem o alemão como se fala na Alemanha. A questão é que quando eles forem vos responder, provavelmente eles vão falar o que se chama o suíço, que é o alemão daqui. E acreditem, eu já tive numa situação em que eu pedi para que uma pessoa falasse a mesma frase no alemão suíço e no alemão normal da Alemanha, por assim dizer, e que era uma pessoa que inclusive falava português, e eu pedi para que ela falasse essas duas frases só para eu perceber qual era a diferença, e é muito diferente. É muito diferente, vocês não estão mesmo a ver, mas pronto. Então, malta, esperamos que estas dicas vos tenham ajudado de alguma forma e que vos ajude a prepararem-se melhor, caso estejam a pensar em fazer uma mudança aqui para a Suíça. Mas, respondendo finalmente à pergunta inicial do vídeo, a resposta é... Sim, é possível morar aqui na Suíça sem saber falar o alemão, mas as melhores oportunidades ou o que vai vos livrar de muitas situações difíceis é se já souberem falar o alemão, ou pelo menos que tenham a base. O vídeo de hoje termina por aqui, esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar as vossas dúvidas e os vossos comentários aqui em baixo. Não se esqueçam também de deixar um like se gostaram, e se tiverem sugestões de outros vídeos, conteúdo que queiram que a gente traga para aqui, ou se tiverem questões, podem perguntar, nós gostamos e gostamos sempre de responder a cada um de vós. Não se esqueçam também de subscrever aqui ao canal, há muita gente que vê os vídeos e não é inscrito, portanto subscrevam, ativem o sininho das notificações para ficar a par de tudo. Se nos quiserem acompanhar mais de perto, eu vou deixar aqui os arrobas nas nossas redes sociais para que nos possam seguir, e nós vemo-nos na próxima. E... não. Já.
Viver na Suíça sem saber. Suíça tem 4 idiomas. É uma pergunta que já não tem feito. Posso? Pode. Já vai em 10 segundos. Chegar à Suíça sabendo boa tarde, adeus e está tudo certo. Em alemão, é claro, não é? Sim. Hello. Hallo, Maltinha. Maltinha.